Olá, então voltando aqui para a nossa terceira aula sobre globalização. E a gente na aula passada falou das fases do capitalismo para justamente colocar a globalização no lugar que ela está, que é uma etapa do chamado capitalismo financeiro, né? E é óbvio que se é uma etapa do capitalismo financeiro, o capital financeiro passa a ser um elemento, né, de destaque nesse contexto, né? E aí, a partir daí que a gente vai falar hoje sobre os elementos e instituições do sistema global, né, do sistema da globalização. O capital financeiro, que é aquele capital gerado a partir de transações em bolsas de valores, né, em transações bancárias, ele, na verdade, é o grande beneficiário e usuário do avanço tecnológico, né, que foi o suporte técnico da globalização, porque as transações financeiras em tempo real elas passam a ser possíveis, né, com esse avanço tecnológico, e cria-se a possibilidade de cada vez mais se buscar as maiores taxas de retorno, ou seja, tirar o capital de um local para jogar para o outro para que esse capital consiga se reproduzir por ele mesmo em maior quantidade. Então, o capital financeiro é aquele que se alimenta da velocidade das transações e da possibilidade de fluir, de circular pelo mundo, né? O capital é o elemento mais desterritorializado. O que significa isso? É o tipo de capital que está menos vinculado a um determinado território, a um determinado espaço, né? Ele consegue circular de maneira mais fácil. Então, você agora, nesse momento, pega os seus milhões aí que você tem na sua conta, você consegue pegar alguns desses milhões e já investir numa empresa em qualquer lugar do mundo, né, usando apenas as redes de telecomunicação, né? Ou seja, o seu dinheiro não está preso ao território onde você está, né? Ele consegue estar circulando e sendo investido em diversos lugares do mundo. Às vezes, esses investimentos ocorrem de maneira ilegal, né? Que aí justamente é aquela coisa da evasão de divisas, de alguns crimes que podem ser cometidos a partir dessa circulação e dessa fluidez do capital. Mas você pode fazer todo esse processo de capital fluido pelo mundo, todas as transações financeiras, dentro da legalidade de cada país, né? Então, o dinheiro está circulando pelo mundo não significa ilegalidade, né? Apenas uma maior fluidez. A ilegalidade é outra coisa, né? Então, o capital financeiro foi um grande beneficiado, né, desse processo de globalização por causa da fluidez, né? Então, dentro desse sistema, o mercado é um outro elemento importante quando se fala em globalização, né? Porque o mercado ele foi beneficiado porque o mundo passou a ter fluxos de mercadoria na escala global, né? Amplia-se a abrangência do modelo da sociedade de consumo, ou seja, você pode produzir em qualquer lugar do mundo e vender em qualquer lugar do mundo, né? Porque os meios de transporte e telecomunicação permitem isso. Você poderia fazer isso na década de 60? Podia, 1960, mas era muito mais difícil você fazer uma transação e fazer com que a mercadoria circulasse de uma maneira tão rápida como hoje em dia. Então, dois elementos do sistema global importantes, ou seja, quando se fala em globalização, a gente está falando em mercado, está falando em capital financeiro beneficiado e também está se falando do capital produtivo como um beneficiário, né? O que é o capital produtivo? As empresas que produzem bens físicos para a gente. O capital produtivo, essas empresas, elas tiveram também ampliada a sua possibilidade de escolha locacional, né? Quando se fala em globalização, também está se falando do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, o que faz com que várias empresas fez com que várias empresas passassem a ter a possibilidade de escolher outros locais para se instalar, né? Já que elas têm um sistema de transporte mais desenvolvido e a comunicação também mais desenvolvida. Então elas não precisam ficar presas onde elas estavam.
produzindo onde elas estavam. Elas podem continuar produzindo o que elas produziam, mas em outro local e vendendo para o mesmo mercado que elas vendiam antes, né? Então, por isso que o capital produtivo ele tendeu a se tornar cada vez mais desnacionalizado. E apesar das grandes empresas ainda não terem deixado para trás suas nacionalidades de origem, né? Elas desterritorializaram a sua produção, não a sua origem. Então tem empresa alemã produzindo com peças que vêm de diversos locais do mundo ou produzindo em outros locais que não são a Alemanha. Assim como empresas americanas, empresas brasileiras e por aí vai, né? Então, o capital produtivo ele se desterritorializa também, ele fica menos preso a um determinado território, com maior possibilidade de escolha de localização. Além disso, uma outra consequência para o capital produtivo da globalização foi o aumento das fusões, né? Empresas, para aumentar o poder de competição, né, empresas começaram a se fundir. Algumas empresas médias começam a fundir para formar uma empresa grande para aumentar o poder de competição, já que a competição agora deixa de ser apenas regional ou local e passa a ser uma competição global. E outra coisa também que ocorre muito com a globalização ocorreu muito foi o processo de terceirização de produção, né? Ou seja, eu passar etapa da minha produção para um terceiro e eu vou e compro dele aquele produto finalizado, né? Então, fusões e terceirizações foram mecanismos que as empresas começaram a adotar para aumentar o seu poder de competitividade no mercado globalizado. E esse mercado ele vai gerar uma maior necessidade de inovações tecnológicas. Então, para aumentar essa capacidade também de inovação, ter mais capital de giro e tal, as fusões foram ocorrendo, né? Ocorreu também fusão, que na verdade não é bem uma fusão, mas algumas empresas englobarem as outras, né? As empresas maiores ganhando concorrência das menores, ou vindo com um capital grande para comprar as empresas menores que tinham mercados regionais. Isso ocorreu muito também, né? Fusões, incorporações de empresas locais e terceirizações foram mecanismos muito comuns a partir do que a gente chama do processo de globalização, a partir da década de 1990 aí para frente, né? Como meios de se conseguir mercado ou de aumentar a competitividade no mercado globalizado das empresas. E uma outra coisa que ocorreu também foi que as empresas, ao escolherem também novas localizações para a produção, elas também foram em busca de locais onde a mão de obra era mais barata, onde havia menos leis que limitassem a sua atuação e por aí vai. Ou seja, para o bem e para o mal, as mudanças técnicas permitiram a essas empresas a escolherem novos locais a partir das suas necessidades ou da busca de ampliação dos seus lucros. Para o Estado, né, os estados, os países, né, a globalização também gerou consequências, né, ela também está associada a alguma mudança, né, mas o Estado ele não deixa a sua função, né, e a sua capacidade de atuação. Para alguns estados, essa capacidade de atuação ficou mais limitada e mais sujeita às vontades, aos interesses de empresas. Para outros, menos. Mas em todos os estados, o processo de globalização ele acaba sendo uma escolha de governos de entrar de maneira mais intensa ou não nesse processo de ampliação dos fluxos. Ou seja, mesmo os estados perdendo algum grau de capacidade de atuação dentro do processo de globalização, ainda são os estados que estabelecem as normas para os fluxos de capitais e mercadorias. Então, se ele quiser barrar o fluxo de mercadorias, os estados vão barrar. Existia na década de 90 e no início dos anos 2000 uma tendência sempre a facilitar a circulação de mercadorias. Hoje em dia já se tem visto mais situações de alguns estados, para algumas ele facilita, para outros ele dificulta de acordo com seus interesses. Os estados voltaram a pegar um pouco a rédea do processo. No início do processo de globalização era meio que os estados acabavam entrando nesses fluxos internacionais
independentemente das consequências negativas que ocorriam. Hoje em dia, alguns já conseguem controlar mais esse processo dentro do seu território. E os estados, eles ficam... a forma como eles funcionam acaba sendo um fator de maior atração ou maior repulsão para esse capital produtivo e financeiro, né? Então, o quanto ele promove de melhoria de infraestrutura, melhorias sociais, melhorias econômicas que vão interessar a esse capital produtivo e esse capital financeiro, isso vai fazer com que os fluxos aumentem ou diminuam. Para o mundo do trabalho, a globalização ela traz novas regras, né? Desde a década de 90 até hoje, diferentes mudanças nas regras do sistema trabalhista mundial. Cada país, claro, vai adotando isso em diferentes momentos, mas diferentes mudanças ocorreram, né? A ideia desse capitalismo financeiro, desse sistema globalizado, é de que a competitividade ela vai exigir uma mão de obra cada vez menor em quantidade, uma mão de obra cada vez mais qualificada, né? Uma mão de obra em que o conhecimento que tem que ter cada vez mais conhecimento para se adequar às novas rotinas do trabalho, né? Com tecnologia. É uma mão de obra que perde o seu poder de barganha, né? Frente às mudanças das leis trabalhistas em diversos países, né? Ou seja, é todo um processo. As mudanças, a reforma trabalhista ocorrida recentemente no Brasil, ela não é algo que surge de repente, né? Isso tem a ver com todo um processo dentro dessa expansão da econômica do capitalismo financeiro, da globalização também, né, como uma forma de buscar maior competitividade no mercado internacional e como uma forma das empresas buscarem ampliar os seus lucros. Além do suporte técnico e dessas mudanças econômicas que a globalização gerou, a gente tem que falar também do que eu chamo aqui de suporte político da globalização. O que é esse suporte político? Na verdade, são as ações dos estados que promoveram, que incentivaram a aceleração dos processos de circulação de mercadorias e de capital pelo mundo. Então, o suporte político são as decisões tomadas pelos governos para liberalizar e desregulamentar as economias nacionais. Essas ações governamentais tenderam, principalmente ao longo dos primeiros anos da globalização, a uma redução dos protecionismos. O que são protecionismos? São mecanismos que os governos têm de proteger as suas produções internas em relação à concorrência externa, né? Ou seja, mecanismos de taxação, de barreiras alfandegárias para a entrada de produtos estrangeiros que vão concorrer e pode gerar até a falência de produções nacionais. Então, a tendência de reduzir protecionismo foi uma tendência da globalização e ainda é, né? Hoje em dia está um pouco mais estabilizado isso, mas principalmente nos primeiros anos da globalização, né, do processo de globalização, a tendência dos estados era sempre adotar medidas que reduzissem a proteção das suas economias para poder, com a justificativa de se promover a maior inserção daquele país nos processos globais. Então, reduzir protecionismo foi uma tendência, e dentro dessa tendência de redução de protecionismo, a formação de blocos econômicos ela vem como sendo um elemento importante. Mas era muito comum no final do século XX, início do século XXI, os estados começarem a adotar acordos de formação de blocos, né? O que são esses blocos econômicos? Os blocos são
acordos entre estados de redução de tarifa alfandegária, basicamente, né? O bloco pode chegar a criar uma zona total de livre comércio ou até a adoção de uma moeda única, como teve na Europa, né? Na União Europeia. Mas qual é a ideia de um bloco econômico? É uma reunião de alguns países que, entre eles eliminam ou diminuem as tarifas de circulação de mercadorias e de capital. E podem chegar também a reduzir barreiras para a circulação de pessoas. Aqui tem algumas etapas que podem ocorrer na formação de blocos econômicos, né? Cada bloco econômico que a gente conhece aí pelo mundo, né? União Europeia, Mercosul e trocentos outros que existem, né? Eles projetam chegar até um determinado nível de integração, né? Mas podem estar em geral dentro de qualquer um desses níveis aqui, né? Por exemplo, a primeira fase de um bloco econômico tende a ser sempre a formação de uma zona de livre comércio, né? Ou seja, facilitar o comércio de algumas mercadorias entre aqueles países, eliminando qualquer taxa, né? A segunda fase de um bloco econômico tende a ser a ideia de união aduaneira, ou seja, incorporar também a ideia, além do livre comércio, a ideia de uma política comercial uniforme para outros países de fora do bloco, né? Ou seja, os países dentro do bloco negociarem de maneira conjunta com quem está fora daquele bloco. Uma outra fase, né, já incorpora nessas duas, no livre comércio e na política comercial uniforme, a ideia de livre movimento de fatores de produção, né? Ou seja, de capital e de produtos que vão permitir a produção industrial, né? Aí isso já constitui uma coisa que se chama genericamente de mercado comum. Aí tem uma outra fase, que é a fase da união econômica, que basicamente pouquíssimos blocos econômicos chegaram a essa fase, né? Ou até projetam essa fase. Então, além do livre comércio, política comercial uniforme, o livre movimento de fatores de produção, também a harmonização de algumas políticas, ou seja, por exemplo, leis trabalhistas uniformes, né? Políticas de direitos humanos e tal, fazer alguma unificação de políticas internamente, não cada um ter a sua independente e só apenas ter uma circulação de mercadorias entre eles. Então, ou seja, são fases, né? Cada bloco vai chegar a uma fase, pode regredir, alguns países vão entrar, outros vão sair, né? Claro, não dá para fazer mudança de fase sem que todos os países que estão dentro do bloco estejam alinhados, não só aceitem essa integração cada vez maior, como também tenham condições de estar dentro disso sem gerar uma crise econômica interna, né? Então é um processo bem difícil, mas isso é uma tendência da globalização, né? Formar blocos econômicos é uma característica importante do processo de globalização. E qual o objetivo, né, desses países ao formarem os blocos econômicos? Dentro do processo de globalização, o objetivo da formação de blocos é permitir que cada economia de cada país, mas principalmente dos estados que são líderes, né, e das empresas que estão situadas nesses blocos, cada um deles participe mais agressivamente do comércio mundial. O grande objetivo do bloco econômico é ganhar mercado, é se proteger de concorrências externas e, ao mesmo tempo, ganhar mercados externos. E a ideia básica da formação de um bloco é pensar na complementariedade econômica entre os países membros. Um bloco bem estruturado, né, é aquele em que há um equilíbrio e uma complementariedade entre os países membros. Um complementa o outro economicamente, não concorre um com o outro internamente, né? Isso seria um modelo ideal de bloco. Ter países que produzem coisas que os outros precisam, né, e recebem dos outros aquilo que ele não produz. Isso seria o modelo ideal, né, o mundo ideal dos blocos econômicos. É claro que na prática isso não ocorre assim. Existem países que vão perder economicamente porque a sua produção econômica de produto X ou Y ela é menor do que o do outro, então ele vai sofrer com isso, né? Mas a ideia, a concepção é ter todo bloco se forma a partir da ideia de uma complementariedade econômica entre os países membros. Bom, então é isso. Fui!